Irmãos, há uma pergunta que a liturgia da palavra de hoje nos faz, inspirados nessas leituras que acabamos de ouvir. E a pergunta é justamente essa: que tipo de terra, que tipo de terreno é o nosso coração? Deus nunca se cansa de semear. Todos os dias Ele semeia as sementes do reino, as sementes da graça. Todos os dias Deus lança sua palavra sobre nós, seja na Sagrada Escritura, seja na Eucaristia, seja por meio da voz da igreja, sejam nos acontecimentos da nossa vida, seja no silêncio da nossa oração, até mesmo nas pessoas que Ele vai colocando no nosso caminho. Portanto, Deus sempre vai usando uma maneira de lançar a sua palavra em nós. O problema não está na semente, pois Ele lança as sementes todos os dias. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é cheia de força. O problema, portanto, não está na semente, mas o problema está muitas vezes na disposição do nosso coração em acolher as sementes lançadas por Deus. E aí então a parábola nos mostra terrenos onde essa semente é lançada. A semente é a mesma, no entanto, na medida em que ela cai em determinado terreno, ela vai gerar fruto ou não, ela vai dar consistência, vai germinar, vai crescer, vai se desenvolver ou não. O profeta Isaías, na primeira leitura de hoje, nos oferece uma imagem belíssima, como no dia de hoje, de manhãzinha, hoje logo pela manhã, quando viemos para a missa das 7, aquela chuvinha serena, aquela chuvinha que vai caindo silenciosamente sobre a terra. Assim diz o profeta Isaías, como a chuva que vai caindo silenciosamente sobre a terra, sem fazer barulho, que não força a terra nem a planta, mas que vai silenciosamente, simplesmente penetrando o solo e aos poucos vai transformando a terra seca numa terra fértil, num jardim fecundo. Assim é a ação da graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus na nossa vida vai sendo lançada exatamente dessa forma. A graça de Deus vai penetrando na nossa vida silenciosamente, quase que imperceptivelmente, sem perceber, e vai germinando para dar frutos no tempo certo, para dar frutos a seu tempo. No entanto, talvez nós não consigamos perceber isso. Por quê? Porque nós vivemos hoje numa cultura e somos influenciados pela cultura atual, que valoriza muito mais aquilo que é imediato. Queremos resultados rápidos, queremos soluções instantâneas, queremos respostas prontas. Um exemplo que eu costumo dar quando se percebe essa realidade é, por exemplo, algo muito simples do nosso dia a dia: o café. Quem de nós não nos recordamos, pelo menos eu me recordo ainda da infância, que na casa dos nossos pais, nossos avós, sempre tinha ali um pezinho de café, se não um ou dois no quintal. Quase todo mundo tinha um pezinho de café lá em casa. E aquele pezinho dava frutos, o café a gente se colhe, depois coloca para secar, depois que seca vai torrar, depois que torra coloca lá no pilãozinho para socar e depois peneira e depois faz o café. Hoje, se o botãozinho da máquina de café atrasa alguns segundos, a gente já aperta de novo, não é isso? Às vezes aperta 3 vezes, aí sai 3 cafés, aí transborda no copo.
porque a gente não tem paciência sequer de apertar lá o botãozinho e esperar segundos. E assim em tudo na nossa vida, e assim nas coisas mais simples até as coisas mais complicadas. Nós somos imediatistas, porque estamos sendo cada dia mais influenciados pelo imediato. Olha a inteligência artificial, tudo é pronto, tudo é entregue na mão, basta alguns segundos e você consegue exatamente tudo o que quer. E isso vai influenciando também na nossa vida, e por que não também na nossa espiritualidade. Porém, é preciso que compreendamos, à luz da palavra de Deus hoje, que Deus não trabalha no imediato, Deus não trabalha de modo instantâneo. Para Deus nada é impossível. No entanto, Deus não trabalha na rapidez, Deus trabalha no tempo da semente. Ele lança a semente e ela vai crescendo lentamente, quase que imperceptivelmente, mas nunca deixa de crescer. A graça de Deus vai crescendo na nossa vida assim. Lá no batismo a gente semeia a semente do reino, a semente do verbo, a semente da graça. No batismo é como que a semeadura, vamos semear a semente. E ao longo da vida nós vamos crescendo e nos desenvolvendo na graça de Deus, na medida em que nós vamos também permitindo que a semente vá fecundando e vá germinando e vá crescendo. Jesus também fala de alguns obstáculos que impedem esse crescimento. Ela não deixa de crescer. No entanto, Jesus usa várias imagens de terrenos espinhoso, pedregoso, etc., para na verdade dizer dos obstáculos que a semente pode encontrar. A semente é lançada, a graça de Deus é semeada no nosso coração, mas ela pode encontrar obstáculos, pode encontrar muitas vezes um terreno endurecido, um coração endurecido. O que é um coração endurecido? Não é um coração ruim, mas é um coração que já não se deixa mais surpreender por Deus. Ele acostumou-se tanto em ouvir a palavra, mas deixou de escutá-la verdadeiramente. Não é um pouco o que a gente faz às vezes? Está aqui na igreja ouvindo, mas está ouvindo vozes, está ouvindo palavras soltas, né? Está ouvindo, mas está lá prestando atenção na criança, está prestando atenção às vezes no parceiro que está do lado, está prestando atenção em outro. A atenção está voltada para outras coisas, mas estou ouvindo. É igual quando o outro está falando e a gente, não está prestando atenção. O outro diz: escuta, estou falando, pode falar, estou ouvindo. É verdade, graças a Deus, quem não é surdo ouve mesmo, mas será que escuta? Será que de fato aquilo que está sendo dito está penetrando dentro de nós? Será que nós estamos dando atenção ao que nos está sendo dito? E aquilo que está sendo dito, será que está sendo de certa forma confrontado com a minha vida? Será que eu estou conseguindo acolher esta palavra? Ou já estou tão acostumado em ouvi-la que já não escuto mais? Esse é o coração endurecido. O coração que já não se surpreende mais com nada, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus diz, com aquilo que Deus fala. Ele ouve, mas não se surpreende mais. É como se estivesse ouvindo sempre a mesma coisa. Ou então o terreno superficial, diz Jesus, um coração superficial, que é quando a semente é lançada na terra, mas não tem profundidade, cresce rápido, mas seca também com muita rapidez. É o coração superficial, um coração que vive apenas de emoções. A emoção inicial é intensa, mas falta perseverança. A fé não pode viver apenas de momentos fortes, a fé não pode viver apenas de emoções.
A fé precisa criar raízes profundas na oração, na Eucaristia, na vida sacramental, na fidelidade do dia a dia. Outro dia eu perguntei para o jovem: como foi o encontro? Gostou? Ah, dessa vez foi muito bom. Ah, é? Por quê? Ah, o povo até chorou. Sim, que bom, né? Que bom. Mas chorar é apenas uma emoção e ela passa. Tanto que a gente não chora o tempo todo, né? Então, cuidado com as emoções. As emoções, num primeiro momento, são boas, mas a fé não vive só de momentos emocionantes. A fé não vive só de emoções. A fé precisa ser enraizada dentro de nós e precisa fecundar de tal forma que nos mantenha como que uma árvore com raízes, nos mantenha tão firmes suficientemente que nos momentos de provação, de tribulação, nós possamos perseverar, persistir, permanecer, perdurar. E por isso Jesus chama atenção para as emoções. Elas podem até ser um gatilho, mas não mantém, não sustenta, senão uma fé enraizada. Há ainda os espinhos. Talvez esta seja a tentação mais presente do nosso tempo, os espinhos. Que são esses espinhos, segundo Jesus? São as preocupações. O excesso de preocupação, de atividade, de ansiedade, a busca constante por segurança, por reconhecimento, por ocupar, um espaço na sociedade, no trabalho, na vida, na família, essa busca constante, atividade o tempo todo, preocupação o tempo todo, isso vai abafando, e Deus vai ficando cada vez mais apenas de lado. Por isso Jesus diz: cuidado para que as preocupações do dia a dia não ocupem tanto espaço que Deus acaba ficando apenas para o tempo que sobra, apenas para o tempo que sobra, mas que a gente possa se dedicar de fato, um tempo para Deus e não se deixar dominar pelas preocupações, pelas dispersões, pela ansiedade, pelo excesso de atividades que temos. E quando eu digo isso, gente, não é só para vocês, é para mim também. Às vezes eu tinha um defeito, estava lá rezando, de repente sumia da oração, viajava, estava rezando e pensando: tem que fazer tal coisa. Aí deixava um papelzinho, uma caneta do lado, porque durante a oração lembrava que tinha que fazer tal coisa, então anotava: fazer tal coisa, e voltava a rezar. Não, isso não é uma oração fecunda. Está ali rezando, mas a preocupação, as atividades. Então vejam, a própria oração nos ajuda também a equilibrar as emoções, a equilibrar as preocupações, a equilibrar a ansiedade. Então quando vamos rezar, deixe de lado celular e tudo mais, sobretudo hoje que tem a oração no próprio celular. Aí está rezando no celular, chega a mensagem do WhatsApp, aí pronto, acabou a oração, Então dar um tempo para Deus, se for 10 minutos, mas que sejam 10 minutos inteiros para Ele, e não se deixar levar de tal forma que Deus acabe ficando com o que sobra. Por isso, meus irmãos, Deus não procura um coração perfeito, mas um coração disponível. Talvez o nosso terreno ainda não seja o mais adequado, e a semente vai cair, e talvez ainda não seja um terreno adequado para que ela possa crescer como deveria e produzir 100, 60, 30 frutos por semente, porque depende também da terra. Talvez essa semente não encontrará ainda um coração perfeito, mas que ao menos ela encontre um coração disponível, um terreno que deseje trabalhar em si mesmo para que a semente possa fecundar e possa crescer, pois o problema não está na semente, o problema está no terreno,
que a acolhe. Também nossa alma precisa ser continuamente cultivada, nosso coração precisa ser trabalhado, arado, arado através das alegrias e também das provações, para que assim ele possa ir sendo trabalhado e a semente possa cair e gerar os seus frutos. Pois muitas vezes aquilo que talvez nós chamamos de sofrimento, nem sempre é. Às vezes o sofrimento é o instrumento com o qual Deus vai trabalhar no nosso coração. Não é o que nós dizemos? Que Deus escreve certo por linhas tortas, ou que se não vai no amor, vai na dor. É isso mesmo. Deus às vezes usa de realidades difíceis ou de sofrimentos como instrumentos para nos transformar, para nos modelar, para nos preparar, para nos arar. Como ara a terra, assim ara também o nosso coração. Peçamos então a graça de sermos trabalhados por Deus. Peçamos também a graça de sermos sempre disponíveis para a graça de Deus. E assim, quando Deus lançar sobre nós as sementes da graça, que essa semente possa fecundar e permanecer e gerar em nós e através da nossa disposição, da nossa disponibilidade, muitos e bons frutos. Assim seja. Amém.